Cliente lá, não tem não? Olha, tem. Pior que tem. Tem uns clientes lá, aham. Aqui a Marina comentou que é do FEAESO, né? É do FEAS, que legal, né, Marina? Perfeito. Eu acho que eu sei quem é você, Marina. Eu acho que eu te conheço também. Aqui a Cris comentou que é de Prudentópolis, a Camila de Campo Campo Mourão. Mourão. A gente também tem cliente lá, né, Iva? Acho que não. Acho que em Campo Mourão eu passo por lá, mas eu acho que eu não tenho nenhum cliente Acho que a em gente já Campo teve, Mourão. né? A gente já Sim, já, teve. já atendi Já alguém lá, mas tivemos. não Aham. frequente. A Crislane, que é de Curitiba mesmo. Perfeito, pessoal. Olha que maravilha. Esse é o lado bom de ser online, né? A gente consegue atingir gente de todo o estado. Que perfeito, gente. Que legal. Vou dar um spoiler para vocês aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, que a gente tem um de 82 slides. Não sei se para vocês também aparece, mas eu acho que sim, né? Aqui no cantinho. É, eu acho que é um bom número, né? Até que se for levar parece pouco para 8 horas, mas como a gente fala pra caramba, é coisa pra caramba. Aí, Anísia, meu Deus do céu, você tá muito longe de nós. É, a Bruna tá pertinho, né? A Bruna tá aqui de Macarás. Curitiba. A Anísia tá na Bahia. A Samanta também tá lá na Bahia. Que legal, gente. Gente, num Bem sábado longe. vocês estão aqui ouvindo a gente, vocês não estão indo pra praia, sério mesmo. Ó, a Adriana também é longe, ó. Pernambuco. Serra Talhada, Pernambuco. Bom, temos 21 pessoas na sala, ou seja, 19 alunos. Como é que você tá, Paula? Você sabe se tem alguma tolerância que o pessoal do Coreia tinha passado? Quer dar É, mais uns acho 5 que uns. minutinhos? É, acho que a gente vai se apresentando, né? Falando um pouquinho sobre nós, aí a gente já pode adentrar os assuntos, né? Para o pessoal que não nos conhece, né? Para eles saberem, né, quem somos quem são os profs, né? A gente fez um resuminho lá no folder, né, que está lá compartilhado na página do conselho, mas só para vocês conhecerem, né, a nossa trajetória e entender por que somos nós a estarmos aqui falando sobre supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, né? Então, Ivan, se você quiser começar se apresentando, né, você que vai iniciar aí né, o curso, né? Você pode começar, daí eu já me apresento na sequência. Então vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Ivan Pagotto, sou físico médico, especialista em radiodiagnóstico, tenho mestrado em dosimetria aqui na UTF-PR, e o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês é um pedaço do que a gente tem de conhecimento, tanto prático quanto teórico, como a Paola disse, 10 anos de trabalho. Vamos ficar com uns 10 anos aí para não justificar as barba branca. E basicamente, o nosso foco aqui é tentar trazer para vocês justamente o meio de campo entre o que é ser um técnico, um tecnólogo dentro de uma clínica, um hospital, e o que é assumir as responsabilidades de um supervisor de aplicações técnicas radiológicas, o SATRI. Não sei se vocês chamam desse jeito também, mas é principalmente por base das responsabilidades legais e responsabilidades técnicas, né, dentro do serviço. Paola, você quer se apresentar antes ou tocamos? Você... Vou me apresentar, aham. Então tá, então por É que o favor. Ivan, o Ivan foi modesto, né, na apresentação dele, né, Hum. mas realmente o Ivan, não só isso, né, o Ivan também é conselheiro, né, da Associação Brasileira de Física Médica, né, da ABFM. O Ivan também tem um podcast, né, o Ivan, ele é dono de uma empresa de proteção radiológica, eu trabalho junto com ele, né, a empresa Navix. dele se chama Navix, e a gente trabalha junto, né, nesse segmento de proteção radiológica, né, o Ivan tem muitos anos de prática, né, mas juntos a gente já está uns 8 anos, né, Ivan? Acho que uns 7, 8 8 para anos, né? 9. Uns 8 para Acho 9 que é já, né? 8. Trabalhando Uhum. juntos, então né, a gente tem bastante trajetória aí, né? Trabalhando em parceria, né? Então o Ivan aí, ele foi modesto na apresentação, mas ele tem um conhecimento muito vasto, né? Já viu muita coisa. Ele atua no segmento ali, né, da radiologia geral, né? Que eu imagino que seja o segmento que vocês que estão aqui conectados atuem também, né? Se vocês quiserem compartilhar conosco também em qual segmento da radiologia vocês atuam, para a gente explicar o enfoque nosso aqui, né, para o SATR. O Ivan vai explicar, vocês vão entender, né? Ele é mais voltado para a parte da radiologia radiodiagnóstica, porque
Medicina nuclear e radioterapia também é um SATR, claro, mas ele tem um viés um pouquinho diferente, mas a gente vai explicar, vocês vão entender. Mas só para a gente sanar a curiosidade, se quiserem compartilhar em qual segmento que vocês trabalham, podem ficar à vontade. Bom, e quanto a mim, pessoal, então, alguns eu sei que já me conhecem, né? Inclusive o Charles comentou aqui, né? O nosso conselheiro, né? Falou aqui, Uhum. né, de antemão, né? Falando em nome do Conselho de Radiologia, né? Eu gostaria de agradecer a todos os organizadores pela dedicação e empenho e agradecer a participação dos presentes, né? Perfeito, Charles. Obrigado pela sua colocação, né? A Então, gente também agradece o temos. convite também. Exatamente, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, de nos terem dado aí a chance de conversar com o pessoal aí da nossa área, né, que é tão importante. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou a Paola, eu sou tecnóloga em radiologia, eu sou especialista em proteção radiológica e sou mestre em física médica, né? Ali da UTFPR também, né? O mestrado ali de engenharia biomédica. Eu já trabalhei, né, no segmento prático da radiologia, eu trabalhava com radiologia veterinária, porque foi o meu campo de pesquisa do mestrado. Já trabalhei com raio-x, já trabalhei com tomografia, né, muito superficialmente, mas trabalhei um pouquinho, né, e com mamografia, né, mas o meu campo de atuação efetivo é na proteção radiológica, né, então desde que eu me formei, já há 10 anos atrás, eu trabalho aí com proteção radiológica, e, além disso, eu sou professora, né? Então, eu já trabalhei em um monte de lugar aqui em Curitiba. Atualmente, eu sou professora da Uninter, da Escola de Saúde, né? Sou tutora do curso de radiologia. E além disso, né, talvez alguns de vocês já tenham me visto virtualmente por aí, né? Eu tenho um canal de divulgação científica que se chama Radiação para Leigos, né, cujo enfoque é trazer um pouco da temática da nossa área e dos assuntos relacionados à radiação, divulgação científica para público geral. Porque vocês vão ver aqui que comunicação é uma das ferramentas-chave de proteção radiológica que a gente tem para lidar com os nossos pacientes e com o público, né, para que a nossa área tenha aderência por parte das pessoas leigas. Então, eu tenho esse canal de divulgação científica. É, eu sou autora, né, tenho um livro publicado, né, sobre acidentes radiológicos, porque foi o segmento que eu estudei na minha pós-graduação. E eu sou membro da Federação Certo. Latino-Americana de Proteção Radiológica, né? Então, aqui da América Latina, eu participo dessa federação, né? Faço alguns trabalhos ali de proteção radiológica, pensando nesse âmbito continental. E acho que é só isso. Acho que nada mais a acrescentar. Então, né, dado o nosso ponto-chave, né, de formação principal, meu e do Ivan, né, a gente tem aí, então, esse arsenal aí de proteção radiológica que encaixa perfeitamente dentro desse segmento aí, no desse ATR, né, o SATRE, que para vocês aí vai ser fundamental, né, de estarem conhecendo, pessoal. Ó, então, a Janaína que comentou que ela atua no radiodiagnóstico. Perfeito, professora. Bom, Ivan, então, né, dadas as apresentações, acredito que a gente já possa iniciar, então, né. Aqui a Camila comentou que ela é instrutora do SENAC, do curso de radiologia. Ah, que legal, Camila. Eu estive no Bom, SENAC na semana acadêmica de vocês, a convite do professor Marlos. Um lugar muito legal. Algum comentário a acrescentar, Ivan? não, acho que vamos tocando o barco, porque senão a gente não vai terminar hoje, não. Perfeito, exatamente. Bom, pessoal, então, né, qualquer dúvida novamente, podem trazer aqui no chat, eu vou estar acompanhando. O Ivan vai dar início, então, ao nosso curso, né, e qualquer dúvida, né, estamos aí à disposição, Ivan. Então, beleza, pode começar. Bom, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao curso de supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Como se a gente já não tivesse falado horrores, né? Bom, primeiro, a gente precisa começar com a ideia de fundamentos. O que que é ser um SATR, o que que é ser o supervisor, né, das aplicações, e da parte que toca a qualidade na radiologia, seja no funcionamento do setor, seja na qualidade de imagem, no bom funcionamento do equipamento e afins, tá? Então, de início, o que que é exatamente um SATR, um SATRE? Eu vou chamar de SATRE para ficar mais fácil, tá, pessoal? Basicamente, a gente pode começar com três aspectos grandes, tá? Que ele é a pessoa responsável pelo setor da radiologia dentro da parte de aplicações de imagem médica. A gente consegue pensar nisso
como um supervisor geral, desde supervisor na parte de a equipe técnica, horário, técnicas, auxílio, tipo, ele é a pessoa que talvez saiba mais sobre boa parte do serviço ali, para a parte de posicionamento, fazer tal exame, o que que acontece, coisa do gênero. Ele não necessariamente é o supervisor de proteção radiológica, mas ele pode acumular essa função também, tá? Tendo ali, lógico, dentro da sua carga horária e das suas capacitações, condições para fazer isso, ele também pode assumir essa parte, tá? Quando a gente pensa no que é o SATR, a gente precisa lembrar que ele é um cargo de supervisão e de, principalmente, vínculo empregatício, vínculo, vixe, de formação dessa pessoa com o CORED, ou com o CONTER, no caso, perdão, que seria uma certificação e, o que a gente está fazendo aqui, e um pedido do CONTER para se ter essa documentação, essa especialização, essa habilitação como ser o SATRE de algum lugar. Assim como o médico ele vai ter a sua supervisão técnica relacionada a algum hospital, clínica e afins, um SATRE tem essa nominação também dentro da parte de funcionamento com o Conter e aonde você está atuando como clínica e afins, tá? Uh, Na parte de administrativos, a gente vai entrar daí numa grande gama que é a parte da supervisão em si. Acompanhamento de imagem, acompanhamento do setor, acompanhamento de aplicações técnicas, tudo que envolve ali a parte da formação da imagem, do atendimento ao paciente afins, vai passar por esse supervisor. Porque quando a gente pensa na cara do atendimento, na cara do serviço, ele vai ter muito do SATRE, lógico, acompanhado ali de como vão ser as políticas da empresa, né, da instituição de saúde, acompanhado de como vai ser a parte de atendimento médico e atendimento em enfermagem, né, de saúde em geral, porque essa atenção à saúde, ela entra nesse aspecto desde o que é o atendimento, como ele é feito e para que ele é feito, tá? A gente vai sempre estar pensando todo nesse processo. As responsabilidades desse profissional, elas vão desde a parte do equipamento em si até a parte do paciente. Quando a gente vai olhar para a parte ética, né, a gente vai estar sempre pensando ali que vocês vão estar querendo trabalhar principalmente com dose nos exames mais baixos, com os cuidados no paciente, com a melhor atenção possível para esse paciente. Paola, você quer entrar agora ou pode? Eu gostaria só de fazer um complemento, Ivan, com a tua fala Uhum, inicial, só para deixar bem claro para os nossos participantes aqui do evento, se você puder voltar o seu slide com relação ao SATR. O Ivan comentou ali, né, e está descrito, né, que existe uma distinção entre o SATRE e o SPR. O Ivan ele vai detalhar isso um pouco mais adiante, mas só para uhum, vocês aqui de momento inicial, né, terem em mente que supervisor de proteção radiológica, ele é uma definição que nós temos nas nossas normativas do Ministério da Saúde, né, da Vigilância Sanitária, para o radiodiagnóstico, e pela CENEM para a medicina nuclear, para a radioterapia e para a radiologia industrial. Para esses outros segmentos, né, para você ser um supervisor, você tem que ter uma prova, tem que fazer uma habilitação com a CENEM, que é o órgão de fiscalização, para essas outras áreas ali, né, que são um pouco mais perigosas. Quando a gente pensa no radiodiagnóstico, tá, que até ali no slide o Ivan especificou, né, o que acontece? Existe na vigilância sanitária, lá na nossa norma, né, uma exigência que haja um supervisor de proteção radiológica, que é uma pessoa que se preocupa ali, né, com essa parte ali, né, da radioproteção mesmo. E o SATR, como o Iva destacou, né, ele é uma habilitação que quem dá para vocês é o Conselho de Profissão, que é o CRTR, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eles não são a mesma coisa, tá? uhum. Eles não são sinônimos, tá? Porque o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas é uma coisa condicionada à atuação profissional da radiologia, tá? O SPR é uma coisa global, é uma coisa relacionada à proteção radiológica como um todo. Então, por isso que são coisas de esferas diferentes, tá, gente? Então, tem que tomar cuidado com essa distinção de definição. Mas, para o radiodiagnóstico, né, o que é radiodiagnóstico? A radiologia geral, né, que usa raios-x e ressonância e ultrassom ali, né? Como
a vigilância não tem restrições, não tem habilitação, não tem prova, não tem exigências para você ser um supervisor de proteção radiológica. Tem algumas, né, Ivan? O Ivan vai explicar Uhum. depois. Mas, assim, não é igual da CENEM. Então, para a radiologia, o SATR, o SATRE, ele até pode ser um sinônimo de SPR, tá? Mas saibam que são coisas diferentes. Então, né, é importante esclarecer porque implica também em questões legais diferentes, né? Quem assume como SPR assume pela supervisão de proteção radiológica como um todo, né? O SATRE é das aplicações das técnicas radiológicas, é mais voltado à visão ali do profissional da radiologia, entendem? Então, só para a gente distinguir ali, mas para a radiologia geral, a gente pode considerar que, né, pode ser as duas coisas, tá? Porque não existe essas provas, essas Uhum. exigências, tá? Então, só para que vocês tenham isso bem definido, tá? Só queria Existe uma. complementar, né, Ivan? Uhum. Não, tranquilo, fica à vontade. Inclusive, tem uma sobreposição, né, entre as atuações em si do SAP, do SATRE e do SPR, e arrisco dizer que tem SPR também colocado dentro da parte de lei de formação da profissão do técnico de radiologia ou alguma outra das legislações ali que descrevem isso, tá? Então, a própria parte dos técnicos de tecnólogos de radiologia já tem até essas duas etapas, com essas duas funções separadamente também, tá? Me perdi. Voltar para a apresentação. E aí, dentro dessa parte, bom, além da ética profissional, onde vai estar sendo sempre acompanhado esses detalhes de doses, de cuidados com o paciente, de atenção à saúde, depois a gente vai entrar mais detalhadamente em cada pedaço disso, tá? Que é só vamos lá ver, tá? Pode ficar sossegado que a gente vai entrar em cada um desses tópicos. Dentro da qualidade, a gente vai sempre estar se preocupando com imagens, se a imagem está boa, se o equipamento está obtendo imagens adequadas, se não está tendo problema, reclamação de qualidade de imagem dos médicos, tá? Observar as doses. Então, se o equipamento teu te dá as doses de exame, você saber isso, você acompanhar isso, tanto índices de qualidade de exposição que o próprio detetor consegue te dar, quanto se ele está devidamente calibrado, se vocês estão utilizando técnicas que estão com doses dentro, né, dos limites aceitáveis, se vocês estão executando as menores doses que vocês conseguem executar para ter a qualidade de imagem específica, e observação do equipamento. Dentro desse pacotinho aqui, a gente vai ter várias coisas, desde ele estar sendo utilizado da melhor forma possível, conhecer sua tecnologia, ter esse feedback de vai e volta de problemas, dificuldades e afins com o seu supervisor de aplicação de o seu SATRE. É importante principalmente porque, como ele vai estar sendo a responsável, assumindo a responsabilidade do sistema como um todo, ele que vai ter o espaço para chegar e procurar. Eu preciso de uma aplicação melhor, eu preciso que traga alguém que tenha uma condição de trazer as minúcias do equipamento, porque, por exemplo, você é seu SATRE, você é o SATRE, perdão, e você foi capacitado, você teve aplicação desse equipamento e afins. Quando acontece uma troca de equipamento, principalmente quando a gente vai pensar em raio-x, por exemplo, às vezes a aplicação, né, o pessoal que vem ensinar o uso do equipamento, às vezes até padronizar técnicas e afins, ele não vai te trazer tudo que o equipamento pode te trazer, porque às vezes essa pessoa é um outro técnico que trabalha em outro lugar, que tem esse equipamento e não necessariamente ele passou por uma aplicação especializada com o fabricante do equipamento. Infelizmente, dentro de raio-x isso vai acabar acontecendo. Às vezes, dentro de raio-x nem vai ser feita uma aplicação de verdade, vai ser o cara que instalou a máquina vai te passar um beabá do tipo usa assim, usa assado, e talvez tu sinta dificuldades com isso. Então, todos esses processos entram dentro da gestão de qualidade também. Ali para frente a gente destrincha isso mais. Dentro da parte de coordenação, ser o supervisor mesmo, você vai estar responsável por padronizar os POPs, então o que tu vai fazer com entrada de paciente, com saída de paciente, com exigência de documentação, com feedback de vai e volta de exame para médico, com laudo, com dúvida, com repetição de exame e afins. Tudo isso tem que ser padronizado porque, querendo ou não, o serviço tem que funcionar sem você lá dentro, senão vocês estão ferrados na vida de vocês como supervisor. Então, tudo isso tem que ter uma padronização, tem que ter um começo feito, que é o que a gente chama de POP, né? Que são os procedimentos operacionais padrão, tá?
A partir disso, a otimização de técnicas, que a gente comentou ali atrás. Então, beleza, estamos trabalhando assim, assim, assado. Foi feito um teste de qualidade, o físico chegou para vocês e falou: puta, a técnica de tórax está um pouco alta, hein? Vocês não estão vendo muita costela, vocês não estão sentindo falta de, às vezes, até a parte de imagem pulmonar mesmo, começando a ficar mascarada, desuniforme, coisa do gênero. O que está acontecendo? Pode ser técnica, pode ser algum problema ali de utilização do equipamento. Se for técnica, o físico ali com vocês, ele vai poder já trabalhar um esquema ali de, vamos baixar um pouco as técnicas aqui, aumentar um pouco o KV ali e afins para ajustar uma técnica que vai dar uma dose adequada para a imagem e o mínimo de dose possível para o paciente. E isso vocês não precisam esperar o físico. Se vocês veem que a imagem está ficando ou muito lavada, como é mais comum de se ouvir, ou muito ruidosa, vocês têm o conceito de aumenta KV, diminui KV, aumenta MAS, coisa do gênero, para poder estar trabalhando essa qualidade de imagem com as noções de aumentar o KV, eu estou sempre aumentando ao quadrado a dose, por exemplo. Aumentar o MAS, eu estou aumentando a dose linearmente, então meio que vamos chamar de 1 para 1, por exemplo. Então a gente vai tendo essa noção de vocês poderem chegar para a equipe de vocês e falar: pessoal, o equipamento está rendendo pouco, o equipamento está rendendo muito, vamos baixar um pouco a técnica, vamos padronizar o que está sendo feito de exames, porque quando a gente pensa na boa e velha, cada técnico trabalha com a sua técnica, não é uma técnica, né? Aí cada um tá fazendo sua própria arte de exame. E dentro desse pacote todo, capacitar a equipe. Manter a equipe atualizada, manter a equipe sempre fazendo os procedimentos adequados, manter a equipe trabalhando com o equipamento da forma adequada e assim, tá? E aí, dentro dessa parte, a gente tem um maravilhoso estágio, que faz parte da responsabilidade do SATRA. O SATRA é o responsável por receber os estagiários do local. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele é a pessoa indicada e a responsável por capacitar a equipe, por observar a funcionalidade do serviço, por tomar os cuidados necessários e vistoriar como eles estão sendo feitos da equipe, é por lá que o estagiário tem que passar. O estagiário não pode ficar na mão de qualquer técnico lá dentro da clínica e do hospital, que não necessariamente vai estar fazendo isso naturalmente e, consequentemente, vai só estar passando o beabá para ele. Então, acompanhar esse estagiário, fazer a rota com ele, explicar o processo do que está acontecendo lá dentro, porque dessa forma a formação desse técnico, desse tecnólogo, ele vai sair para o mundo de trabalho preparado para um trabalho, preparado para uma instituição que já trabalha dentro de determinados padrões. Se a gente pegar hoje alguém que sai para um estágio e vai para uma clínica qualquer, onde tem um único técnico que trabalha lá a vida inteira, ele sempre fez as coisas do jeito dele, não tem processo, não tem nada tipo documentado, esse estagiário vai aprender alguma coisa, mas não necessariamente ele vai sair pronto para entrar numa instituição qualquer e poder falar, pô, tal lugar trabalha assim, isso aqui é interessante por causa disso, isso aqui parece um pouco estranho. Ele não vai ter o tato de questionar como as coisas estão funcionando, principalmente na parte de uso do equipamento, porque uma única pessoa trabalhando sempre com o equipamento vai sempre fazer as coisas do mesmo jeito, e nos cuidados com o paciente. Porque a parte de lidar com o paciente, de fazer o exame no posicionamento correto, de tomar todos esses tipos de cuidado, eles envolvem sim uma capacitação. O sistema de atendimento, cuidado com o que é o pedido, aquela velha história de, então o senhor está com dor na perna esquerda, você veio fazer um raio-x do joelho, confirmar o que é o que está acontecendo com o paciente, confirmar que é o próprio paciente que você está chamando, porque isso também acontece, né? A gente já teve casos aí de pacientes que estavam cansados de esperar, simplesmente levantou, porque chamaram o João e ele vai ser o João porque ele cansou de esperar e por aí vai. Então, tudo isso entra nessa parte de capacitar esses estagiários, tá? E qual que é a definição dessa qualidade na radiologia que a gente tanto se preocupa, tá? Para a parte de controles, a gente vai sempre pensar nessas 4 grandes áreas aqui, que são controle de atendimentos, os cuidados técnicos, atenção ao paciente e a percepção de mudanças na imagem. Isso aqui é o cotidiano, tá? Então, controle de atendimentos. O que que a gente vai estar pensando nesse primeiro aspecto? A gente precisa saber como estão os atendimentos da nossa clínica, quais são os exames. Puta, meu médico do lugar, de repente, começou a pedir exame contrastado. Tua equipe está capacitada para fazer isso? Isso aí tem condições de ser feito? Tu tem infraestrutura para isso? Ou, por exemplo, de repente vocês começaram a atender uma grande quantidade de gente idosa.
né? Essa parte de atendimento de idoso, ela é tão complexa quanto o atendimento pediátrico. Porém, o idoso tu não pode movimentar de qualquer forma. Você tem que tomar determinados cuidados com posicionamento, você tem que tomar determinados cuidados até com o jeito que você ajuda o paciente a subir na maca e coisas do gênero. Então, assim, esse tipo de controle de atendimento, ele entra em toda a parte do processo, tá? Conversar com o paciente, não dar a entender, barra aparecer, barra ver alguma coisa nas imagens. Isso vai entrando em todo esse processo que a Paola vai trazer daí lá na frente na parte de ética profissional e tudo mais. Cuidados com as técnicas. Pessoal, vocês precisam fazer um exame, por exemplo, de um paciente obeso de coluna lombar. Vai dar no equipamento que tu tem para fazer ortostático? Talvez não dê. Então, vamos padronizar, vamos mudar um pouco as técnicas, ajustar para fazer o paciente deitado, para diminuir um pouco a espessura do paciente, para dar uma técnica mais adequada e ter uma imagem minimamente aceitável. Então, esses cuidados técnicos a gente vai trabalhando com determinados pormenores que vão aparecendo. Lá atrás, parte de técnicas básicas, o que eu estou usando como protocolo de abdômen, tórax e afins, já vai estar estabelecido. Porém, a gente sempre vai ter as peculiaridades do serviço. O que eu estou usando de técnica para um pediátrico? Eu estou me dando ao trabalho de usar uma técnica mais baixa, com menos dose, com menor tempo de exposição, porque o pediátrico normalmente se mexe mais, tem mais problema de contenção e etc. Isso vai me causar mais borramento na imagem e afins. Então, isso vai entrando nesses cuidados técnicos, tá? Bom, nos demais, aí a gente deixa para a parte de aplicação direta, inclusive que vocês já têm ali, de, o que eu faço com paciente com carga? Eu tenho que fazer um exame com carga, eu posso colocar esse paciente em cima da mesa, porque meu tubo não sai de cima da mesa, por exemplo, e eu não tenho como fazer o exame do cara com pé com carga. Então, como é que eu coloco esse paciente em cima da mesa? Esse cara tem um apoio lá em cima? Porque assim, se for uma pessoa de idade normal, de idade média ali, 20, 30, 40 anos, ele consegue ficar em pé tranquilo, não tem nenhum problema com isso, etc. Show de bola. Novamente, se for um idoso, se for uma pessoa que tem um problema na perna, um problema na coluna, a gente vai entrando nesses problemas que envolvem esses cuidados técnicos do processo como um todo, de como fazer isso com segurança e adequado, tá? Tudo isso entra dentro da atenção ao paciente também, além de falar com o paciente. O paciente que está num sistema de saúde, ele não é um paciente que está feliz. Ninguém está feliz dentro de numa espera de sala de raio-x, numa espera de atendimento à saúde em geral. Essa pessoa, ela é fragilizada. Por mais que seja ai, caí, bati o joelho, tô vindo ver se machuquei alguma coisa, se estraguei o menisco, vou fazer, tô na fila esperando uma ressonância para ver se eu rompi um ligamento e afins. Essa pessoa precisa de um mínimo de cuidado, ela precisa de um mínimo de comunicação afetiva, né, atenciosa, acolhedora com ela. Você saber quem é o paciente, você se comunicar claramente com esse paciente para entender, tipo, tirar a roupa, tem que tirar tudo que é metal, lembrar de perguntar, o seu sutiã tem aquele aro para mulher, porque às vezes as pessoas não lembram que existe um aro metálico em alguns sutiãs, às vezes a calcinha tem plaquinhas metálicas da marca, tem detalhes como bijuterias, eu não sei o nome daquilo, lantejoulas, enfim, tipo, coisinhas assim que são penduricalhos, adornos que acabam também atrapalhando a imagem. Então, assim, ter esses detalhes de, piercing, putz, a pessoa pode ter um piercing. Quantas vezes o pessoal aí que já trabalhou já não fez uma imagem de tórax que a pessoa tinha um piercing no mamilo, um abdômen que a pessoa tinha piercing no umbigo e passa batido, porque na correria, principalmente de um PS, por exemplo. Então, esses detalhes vão evitando tanto reexposições do paciente, porque isso pode gerar problemas na imagem e, consequentemente, repetição, tá? Até o acolhimento com o paciente dos cuidados, de falar com calma, de explicar para ele o que você vai fazer, não sair colocando a mão no paciente, por exemplo, para ajudar ele a subir na maca, sem avisar, sem conversar, tá? Coisas desse gênero. E a parte de percepção da mudança de imagens, que é autoexplicativo. Então, o exame de tórax normalmente sai bonitinho e, de repente, você começa a perceber que tem um artefato, tem um risco, tem um dano que apareceu na placa do CR, por exemplo, um risco aqui, uma marca de pisado ali, que a gente vai tendo isso no contexto como um todo,
Porque acontece, faz parte do processo, faz parte do trabalho, as coisas têm problemas desde desgaste até acidentes. Então isso tem que ser percebido, porque quando a gente está falando... Eu vou deixar só por isso aí. Acho que tem alguém comigo. Já mutei todo mundo, Paula. Inclusive você. Não é censura, tá? Não, gente. Se vocês quiserem, vocês podem abrir. A gente só deixa mudo. Só para levanta não a ter esse mãozinha. ruído, só para não ter o ruído de fundo, né? Às vezes a pessoa liga e não percebe, tá? Mas, pô, quando vocês quiserem perguntar, podem erguer a Fique à mãozinha que a gente vontade. habilita. Então, por exemplo, quando a gente pensa no raio-x, essa parte de percepção de mudanças de imagem e afim, a gente vai ter várias coisas possíveis. Desde a imagem, de repente, está começando a ficar gradeada. Putz, isso pode ser problema na grade, isso pode ser desalinhamento do tubo, isso pode ser problema no processamento de imagem. A gente vai entrando em várias demandas ali que podem ser gritantes e podem apontar uma coisa que pode ser rápido de resolver no equipamento, em vez de esperar isso chegar num nível grave de ou estragar de vez ou o médico começar a falar, ó, eu não vou mais laudar essa imagem porque não está mais sendo condição, tá? Se a gente pensar, por exemplo, em mamografia, é muito comum a gente pegar lugares que trabalham com CR, né, que já tem muitos artefatos na placa, e só que é aquela coisa, é um artefato conhecido. O médico já está acostumado, ele sabe que aquilo é um artefato e vai tocando com aquele artefato. Risco na placa, pontinhos na placa, parece como se fosse poeira dentro da placa, areia ou alguma coisa assim que é mais radiopaca e acaba gerando esse tipo de coisa. Marca do rolo, né, que puxa a placa e coisa do gênero. Então, assim, a gente vai entrando em todos esses pormenores ali, que mais ali para frente a gente vai falar daí de todos os mais comuns dos acidentes ali em coisas de imagem ponto a ponto de cada um, para a gente ficar de olho, tá? E dentro da parte de normativo, a gente tem esse pequeno pacotinho aqui de coisas que a gente precisa sempre lembrar. Normas, né? Legislação. O que a gente precisa sempre saber? Acompanhamento periódico. O que é um acompanhamento periódico, Ivan? Controle de qualidade das imagens, por exemplo, mamografia diário, semanal para tomo e para reço, como estão a parte de acompanhamento da calibração do ar da tomografia, como está a parte de densitometria óssea, que você está fazendo todo dia, aquela coluninha de ferro para saber como estão os índices. Tu tá fazendo a correção por usuário dentro da densitometria óssea, porque existe esse desvio. Então, assim, a gente vai entrando em todos esses pormenores ali dos acompanhamentos periódicos. De novo, lá na frente a gente vai trazer bastante coisa sobre isso. Os controles de qualidade. Mas isso é obrigação minha? É sua. Porque quem é o responsável pelo setor é quem vai ter que estar preocupado com isso. Lógico, vai ter, provavelmente lá dentro, alguém da engenharia clínica também vai estar preocupado com isso. Talvez o SESMIT, dependendo do tipo de instituição que você esteja inserido. Mas, por exemplo, às vezes você vai estar inserido numa clínica que é isso aí. É tu que vai saber dessas coisas, cara. É você que vai ter que lembrar dessas coisas. Se, por exemplo, você precisar refazer testes, porque equipamento passou por manutenção, porque você percebeu que alguma coisa está errada e foi pedido uma corretiva, por exemplo, como é que tu vai garantir que isso ficou em ordem, só sem ser só pelo a imagem corrigiu, por exemplo, ou alterei as técnicas que eu estava usando, então acho que eles calibraram adequadamente, sabe? A gente vai entrando nesses pontos. Pode falar, Paula. Eu ia comentar exatamente o tópico que você entrou, né? Essa questão das responsabilidades. Quem assume como SATR, o SATRE, acaba sendo a pessoa responsável por cuidar dessas questões ali, tanto de acompanhamento normativo quanto de qualidade. Por quê? Não são todos os lugares, e vocês certamente já devem ter visto isso com a experiência que vocês têm aí, né, dos trabalhos que vocês atuam, né? Tem lugar que vai ter sim um supervisor ali, né, um administrativo, uma engenharia clínica, um físico médico, mas isso é muito raro, né, Ivan? A maioria dos lugares, quem cuida a responsabilidade legal mesmo de responder frente aos órgãos reguladores, né, é do administrativo, do responsável técnico ali. Mas, gente, muitas vezes eles não sabem, eles não entendem da radiologia. Então, o fato de existir um SATRE, que é um profissional da radiologia, que conhece a radiologia e que agora
está conhecendo os critérios normativos e está entendendo um pouco mais ali, né, da questão regulamentadora, né, e legal ali do local, vai ser o profissional perfeito para fazer isso. Porque, gente, se o Ivan às vezes chega no cliente, né, no serviço que vai fazer a parte de qualidade, e explica, né, olha, né, tal coisa está descalibrado, né, por causa disso e daquilo. A pessoa olha para ele e fica com cara de nada, porque não entende o que ele está falando. Porque é uma pessoa administrativa, ela não entende. Vocês são os profissionais que entendem tecnicamente o que a gente está querendo dizer quando a gente fala, ó, esse teste não deu certo, reprovou tal item. O KV não está correto, tem que recalibrar. Você fala KV para um profissional que é administrativo, ele não sabe o que significa. Ele não sabe a dimensão que tem o que você está falando. E às vezes fica por isso mesmo, só vai arrumar se a vigilância pedir. Mesmo que o profissional da radiologia peça. Então, ter um SATRE faz essa ponte, né, de comunicação ali, né, entre os profissionais que fazem os testes, entre as regulamentações, para que tudo gire bem, né, Ivan? Então, eu acho interessante pontuar porque a maioria dos lugares realmente vai ser o SATRE, o responsável, né, Ivan? Sim, é muito comum a gente falar, às vezes assim, talvez nem seja o SATRE mesmo do lugar, mas às vezes é o técnico mais antigo do rolê, ele que sabe como são as coisas, ele que sabe ele que tem o contato do pessoal da manutenção e coisas do gênero. Porque o que acontece é isso. Em algum momento alguém assume esse lugar, porque você pegar um hospital onde a gente vai falar com SESMIT, com engenharia clínica, que são rotativos muitas vezes, é difícil você encontrar alguém e, vamos dizer assim, entre aspas, capacitar essa pessoa a entender esse linguajar quando tu precisa, e ela acaba indo embora, ela é rotativa, ela é de uma empresa terceira que fica trocando a engenharia clínica de lugar e coisas do gênero. Então, assim, vocês, por mais que vocês tenham as cooperativas, por exemplo, né, que vocês vão rotacionando, vocês ainda são relativamente fixos aonde vocês estão trabalhando, mesmo que seja nesse esquema. Então, a gente tem esse contato muito melhor com vocês, e vocês é quem vão entender quando a gente chegar e falar, ó, tipo, o KV não tá legal, tá muito baixa, por isso tu tá tendo que compensar em MAS, por isso tu tá aumentando demais o KV e tá parecendo que tu tá exagerando, mas na realidade é porque a máquina não tá te entregando o que tu precisa. E se chegar um paciente maior ainda, a máquina nem vai chegar no que tu precisa. Então a gente entra daí nesses pormenores, né? Dosimetria, então a dosimetria tem que estar em ordem, você vai assumir parte dessas responsabilidades, você vai estar fazendo a parte de, principalmente, distribuição dos dosímetros, vamos colocar entre aspas, a coleta da conscientização das pessoas que receberam a dose, quanto de dose elas receberam, que aí a gente entra em vários níveis de complexidade ali, principalmente em tamanho de instituição, mas essa parte é legalmente obrigatória. A parte de capacitação, como a gente falou, então tua equipe está devidamente qualificada para trabalhar com aquele equipamento, com o tipo de exame que vocês fazem no local. Não necessariamente a pessoa tem que ser a melhor em tudo. Você pode ter um cara que é muito bom em ressonância magnética, e aí você só garante que o resto da galera, pelo menos, esteja por dentro do tipo, cara, numa emergência a gente precisa fazer o beabá. Tu não precisa ter um técnico de ressonância magnética full time, por exemplo, num hospital, né? Que é o cara que vai editar protocolo se precisar e afins, que a gente sabe que isso é mais profundo. Tomografia, mesma coisa. Porém, tu tem que ter toda a equipe preparada para, tipo assim, meu irmão, abre o paciente, coloca a listagem dele, faz o exame que precisa do basicão, porque é uma urgência, porque é uma emergência afins, e isso tem que estar dentro de um protocolo ali de funcionamento mínimo, principalmente se for um hospital, né? E documentações. Nossa, Ivan, o que são documentações? Puta, além de tudo isso que eu falei, a gente tem os programas de garantia de qualidade, o programa de educação permanente, o programa de proteção radiológica, a gente vai ter a parte interna de vocês mesmos, do hospital, que vai envolver daí a parte de atendimentos, a parte de, meu Deus do céu, de fluxo de trabalho, de fluxo de passagem de turnos, enfim. Aí a gente entra em trocentas coisas que essas documentações são daí específicas de cada processo que você vai estar inserido. Seja hospitalar, seja clínico, você vai ter esses outros processos internos que normativamente também têm que ser assentados de alguma forma, tá? E aí a gente entra na parte divertida, que é a acreditação. E o que é acreditação? Você acredita que acreditação é literalmente o que ela fala? Você acreditar em alguma coisa? Acreditação é certificação. É tipo o que eu estou te fazendo aqui agora, que é passar para vocês uma informação que vai certificar vocês de uma coisa boa. Você vai fazer
alguma coisa que vai me mostrar, que vai me fazer acreditar que você é bom nisso e eu te certifico para isso. É literalmente isso que a gente está falando. Acreditações são certificados para clínica, hospital, setor hospitalar, não precisa ser para unidade como um todo, onde a gente vai trabalhar níveis de referência, níveis de qualidade que normalmente são superiores, né? São mais exigentes do que os normativos normal. Normativos normais é ótimo, né? Dos normativos legais, que a gente tem mínimos de funcionamento. E ele tem como base justamente qualificar lugares para melhores atendimentos, para planos de saúde, para, enfim, a busca de financiamento e afins. Para essa parte, a qualidade, né, ela vai entrar em outros processos. Então, o que é o mais convencional da gente ver são os assentamentos da qualidade. Então, por exemplo, a gente garantir que as coisas estão se mantendo. Então, o acompanhamento periódico, ele vai ser diferente. Ele vai ter um processo mais detalhado, ele vai ter assentamento, ele vai gerar um índice, né, um KPI, que é um indicador de qualidade, que isso está se mantendo ou melhorando. A dose nos exames ou procedimentos, a mesma coisa. A dose nos exames estão em ordem, estão sempre minimamente abaixo do que precisa e com qualidade de imagem. Os procedimentos de intervenção, hemodinâmica, Arkin-C e afins, estão com doses baixas, estão dentro de uma média. Como é que está esse processo? Processos de melhoria. Putz, Ivan, o que é melhoria dentro do serviço? Nossa, tudo. Tempo de atendimento, atenção ao paciente, percurso de paciente entrar e sair da clínica com o clínico hospital com laudo, com diagnóstico e afins, a parte de todo o processo de o que vocês estão fazendo com as imagens, como elas vão para o médico, como está sendo a cobrança e o tempo de emissão de laudo e afins. Tudo isso entra dentro dessa parte de qualidade. Certificação profissional, o que eu posso falar? É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Garantir que tua equipe está sempre bem adequada, garantir que tu está incentivando tua equipe a, por exemplo, buscar novas especializações e afins. E, de novo, as capacitações periódicas, como a gente falou lá, aprender a usar equipamento e afins, só que aqui tu vai ter que fazer mais do que a normativa pede. Então, aqui, às vezes vai ser alguma coisa como, a gente vai tirar uma certificação, por exemplo, a Unimed pede uma acreditação específica para interna deles mesmos para setores de intervenção, hemodinâmica. Eles têm lá dentro uma capacitação, por exemplo, que não é só para os técnicos. A enfermagem também tem que ser minimamente capacitada na aplicação no uso do equipamento. Quem que vai fazer isso? Vocês. Vocês que estão ali dentro, vocês que entendem do equipamento, vocês entendem de proteção radiológica, é o SATR que vai chegar e vai falar, ó, o uso do equipamento é assim, assim, assado. Tu pode nem saber o procedimento em si que está sendo feito dentro da hemodinâmica, porque realmente, às vezes o técnico nem está envolvido, né, com essa parte. Mas o uso do equipamento, a proteção radiológica, o que essa enfermeira pode e não pode estar fazendo lá dentro, o EPI dela protege só a frente, ela vai ficar de costa para o equipamento num balcão escrevendo. Então, toda essa parte entra dentro disso e o SATRI pode fazer, tá? Fiu! A gente tinha que ter repartido um pouco mais, Paulo, esse negócio, tá? É muita fala, com pouca pausa. Aí aqui, como a Paola fala... Paola, pode falar. Eu ia complementar a tua fala. É que realmente, pessoal, essa parte inicial, ela é mais densa. Porque, como a gente falou, né, o SATRI, ele tem uma função ali, né, que é de supervisão, mas quando a gente pensa em supervisão, ela sempre vai estar atrelada a aspectos que são mais administrativos mesmo. E uma coisa que eu queria pontuar, né, Ivan, que coincide inclusive com o que eu comentei na minha colocação inicial ali, né, quando eu tinha interrompido a primeira vez, é que essa questão ali de diferença entre norma e acreditação, pessoal, eu não sei se onde vocês trabalham, né, se vocês têm o local onde vocês trabalham já passou por algum processo de acreditação, mas o que acontece, né? As clínicas e hospitais, eles têm níveis de qualidade que eles ofertam para os clientes/pacientes. E assim, tem algumas clínicas e alguns hospitais, vocês já devem ter presenciado isso, que a preocupação deles é poder funcionar para ter o lucrinho deles ali com o mínimo necessário.
né? Então, é como se a gente pensar, eu gosto de fazer analogia com hotéis, né? Tipo, hotel 5 estrelas, hotel 3 estrelas, né? Todos dá para você entrar e dormir. Agora, qual deles que você gostaria de se hospedar, se sentiria mais confortável, né? Aquele que tem mais estrelas. Então, o que que acontece? Tem muitos lugares que tem um nível de qualidade ali, né? Que é, assim, o mínimo. O que que é o mínimo? Norma. Mínimo do mínimo. Então, tem lugares, assim, que, assim, eu falo pela experiência que nós temos, né? Tem clínicas que a gente vai que é um sofrimento a gente conseguir, que é um lugar que não busca fazer os serviços de qualidade, só vai vir procurar o nosso serviço, né, ali da Navix, né, que a gente faz essas questões ali, né, o Ivan vai explicar depois, né, que é a parte documental, né, legal, quando a vigilância já está em cima. Aí que eles vão se preocupar, né, de, nossa, é verdade, né, tem que fazer teste de qualidade, e aí querem tudo para ontem. E assim, as normas, pessoal, as que nós temos aqui no Brasil, elas são assim, realmente, é o mínimo do mínimo, que você precisa estar bem, com qualidade para funcionar, para não dar diagnóstico errado, para não dar problema para as pessoas, é o mínimo. Mas assim, quem tem o mínimo da norma é como se fosse um hotel uma estrela. É o hotel com quarto e uma cama, pra você deitar e dormir e uma janela para entrar ar, só. Entendem? Então é básico do básico. E tudo bem, né? Tá, legalmente falando, está habilitado a funcionar. Agora, tem instalações que elas vão preferir que o nível de qualidade ofertado para os clientes seja maior. Por exemplo, como o Ivo comentou, né? É uma clínica que quer prestar serviço para um plano de saúde. Os planos de saúde são mais exigentes que a vigilância sanitária, se você quer fazer parte do rol ali, né, de instalações que ofertam serviço. Ou mesmo clínicas que são particulares. Então, elas vão querer que o cliente, né, venha procurar os exames deles, porque vai ter retorno financeiro ali, né, e vice-versa. Então, eles precisam de um a mais. E assim, né, é uma coisa que é difícil até para nós como pessoas, né, a gente da radiologia sabe quais são os lugares bons para fazer exame, porque a gente conhece a área. Mas uma pessoa do público leigo é um negócio complicado, né, Iva? Eu penso muito assim, por exemplo, um serviço de mamografia. Né? Inclusive, até acho que a professora Evelyn, que é minha chefe lá da Uninter, acho que ela está aqui na nossa reunião também assistindo, né? A professora Evelyn trabalha com mamografia. Ela trabalhava numa clínica que tinha ali, né, as acreditações, tinha para além do que a norma exigia, porque era um público diferente. Né? E o que, que acontece? Mamografia é um serviço extremamente delicado, né? Que você tem que ter uma qualidade muito perfeita para você ter um bom diagnóstico. E a gente sabe que é fundamental ali, né, para detecção precoce do câncer de mama. Perfeito. E o que, que acontece? Tem clínica que a gente já visitou, assim, que era um serviço ali ofertado muito básico, entende? Então, poxa, né, chega a ser uma coisa degradante ali, né? Então, se for seguir só o que está na norma, não que não, vai estar bom, vai funcionar. Mas para um serviço de qualidade, né, então as pessoas buscam incrementar outros fatores de qualidade, né, estabelecidos por essas acreditações, né? Então é como se a gente fizesse um plus, né, um a mais para você tornar o seu hotel uma estrela, um hotel 4, 5 estrelas, para que chame mais atenção, né, para as pessoas virem procurar. Então é importante, né? É uma coisa que tem locais que prezam, né? Mas e por que a gente está falando disso para vocês, né? O que isso tem a ver, né, com o serviço do SATRE, né? Bom, né, se você está trabalhando num lugar, numa clínica, né, que tem ali uma exigência apenas normativa, é menos critérios a serem vistos. Agora, se você está participando de uma clínica que vai entrar no processo de acreditação, vai se inscrever ali, né? O Ivan vai comentar daqui a pouco um pouquinho dos programas, né? Mas você vai se inscrever num programa de acreditação, cara, é bastante coisinha que eles pedem, porque senão eles não habilitam. Entendem? E assim, é uma segurança para o paciente, né? Como eu estava comentando, né? Então, né, a gente sabe, por exemplo, que a mamografia é um exame super delicado. Só vai ser um bom diagnóstico se você fizer um exame bem feito. Mas como que o paciente vai saber que o lugar que ele está ainda é um bom lugar, né? Porque assim, novamente, a gente sabe. Eu e o Ivan a gente vê, né? A gente sabe onde é bom. Mas um público leigo. Porque beleza, tem lá a certificação da vigilância. Top. Mas é igual restaurante de rua. Tem vários restaurantes, né, excelentes que a gente vê na rua que tem lá a aprovação da vigilância. Mas não quer dizer muita coisa também. Você sabe que está no mínimo das exigências sanitárias, mas é bom mesmo? Daí a gente tem que ver, né? Se eles têm prêmios, se eles participam de alguma coisa que todo mundo conhece, participou do MasterChef, sei lá eu. Então é mais ou menos isso, né? Então, para a gente ver para uma clínica, para a gente saber se é bom, para o paciente ter um pouco mais de segurança, poxa,
Se ele vê um lugar que tem lá uma certificação, né, de o IVA vai comentar, né, mas, por exemplo, um ISO, ONA, sei lá, né, algum O órgão que faz PADI. acreditação, um PADI, pô, esse lugar aqui, para ter conseguido essa acreditação, deve ser top, né? Vou lá fazer. Não é 100% de garantia, a gente sabe disso, né? Muitos pormenores. Mas se a gente for comparar, poxa, se esse aqui tem e o outro não, né? Às vezes o outro que não tem pode ser um ótimo serviço. Porque não é porque não tem acreditação que ele não tenha coisas além do que a norma pede, né? Não faça nada certinho, é muito relativo, né? Mas a gente sabe que a acreditação vai dar uma segurança a mais ali, né, para o paciente ver que o lugar é top, entendem? E quando vocês forem, né, os responsáveis, vocês vão ter que ajudar a fazer essas documentações para ter essa Uhum. certificação. E isso é um rolê. Então, por isso que o que a gente traz aqui, né, de informações técnicas é importante para quem vai ser o supervisor, porque vocês vão ter que saber. Porque quem vai fazer acreditação, por exemplo, né, a acreditação do CBR, né, que é do Colégio Brasileiro de Radiologia, tem lá um monte de aspecto administrativo, que a administração vai ter que providenciar, mas muitos estão correlacionados com a radiologia. Aí eles não vão saber. Tipo assim, você tem que mostrar os testes diários da mamografia. O pessoal da administração vai falar, o teste diário do quê? Qualidade de imagem. Que imagem? Da mama. Mas como é que faz isso? Eles não sabem. Então, eles Uhum. vão vir atrás de quem? Do SATRE, né? Ou do profissional da radiologia ali, né? Mas se tiver o SATRE, ele vai ser destinado para essa função. Vai dar lá para ele a fichinha, ó, o pessoal da acreditação quer isso aqui, resolva para mim. Aí você vai ter que resolver. Como resolve? Te Né? vira. Tendo que ir atrás ali das documentações. O Iva vai comentar daqui a pouco, né? Mas esse complemento, né? Só para vocês verem que eu não sei onde vocês trabalham, né? Se alguém aí trabalha em um local que já passou por acreditação e quiser comentar ali no chat, né? Ou quiser erguer a mãozinha para compartilhar, podem ficar à vontade, né? Para trazer para nós, né? Mas eu e o Ivan, a gente acompanhou alguns, né, Ivan? E realmente é trabalhoso, né, Ivan? Ah, você ficou pequenininho ali na tela. Ah, que gracinha. Acabei de achar que dá para fazer isso. Legal, né? Uhum. Então, na realidade, a parte, principalmente de acreditação, se você for pegar qualquer manual de acreditação, a PADI, por exemplo, que é do CBR que a Paula falou, para a parte só de imagem. O PADI é só na parte de diagnóstico por imagem. Só o caderno vamos colocar assim, recomendações e documentações, é um caderno de 200 e poucas páginas de conteúdo, de planilha, de descritivos, de documentação, de o que é os testes específicos, do que tu tem que apresentar e afins. E assim, 200 páginas acho que se a gente somar a norma da CENEM que a gente responde o diagnóstico e todas as normativas básicas de diagnóstico, RDC, INs e afins, não dá isso. Então, eles são bem mais criteriosos, bem mais preocupados com trazer o conteúdo e querer esses indicadores, por exemplo, de qualidade e tudo mais, né? Esse aqui mesmo? Não tô pulando. Agora a gente vai para o blá 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 um pouco chato. Aí é norma, legislação, o que que são as regulamentações, mas o que que é basicamente a importância disso aqui? Como a Paola falou lá atrás, por exemplo, para o SPR, você tem que ter uma licença para a CENEM, um certificado de supervisor de produção radiológica pela CENEM, para medicina nuclear, para terapia, para indústria, para pesquisa, para transporte, para manuseio, para tudo que envolve radiação sem ser radiodiagnóstico, você tem que ter uma licença, barra um certificado, barra uma permissão da CENEM, tá? A gente não. E isso é uma coisa assim que é muito complexo às vezes de explicar para a vigilância sanitária, porque eles pegam a 301, por exemplo, que lá vem descrito todas essas supervisões, essas proteções, essas necessidades, e só tem uma linhazinha lá falando assim: a parte do radiodiagnóstico, intervenção médica e odontológica é responsabilidade da vigilância sanitária. E eles ignoram esse parágrafo porque é muita coisa para eles lerem até chegar nesse parágrafo e a gente fica na mão de, às vezes, eles cobrarem da gente um certificado da CENEM para assumir, para poder fazer o serviço, para poder trabalhar e coisas do gênero. Então, essa noção começa por aí. A CENEM existe, a CENEM, ou no caso nosso agora, né,
Ixi, Paola, eu esqueci o A. É a Autoridade Nacional Autoridade. de Segurança Nuclear. Então, hoje nós Que é... trocamos, está em transição ainda, pessoal. Então, para quem Não, está não, já aqui já. terminou. Já Eu digo as terminou. normas, né? As normas ainda estão Ah, sim. transicionando. É. Mas a gente tem agora dois órgãos nucleares, por assim dizer. Então, pense que radiológico é a vigilância ali, né? E nucleares, né? São ali a CENEM e a Autoridade Nacional. Vocês podem ver que lá nas redes sociais, eles já são separados. Quem responde às pessoas, quando é qualquer coisa relacionada à fiscalização, agora é a autoridade. Eu Autoridade. chamo agência porque a gente tem a Agência Internacional de Energia Atômica, na minha cabeça é agência, né? Mas é a Não, tinha tudo para ser autoridade. uma agência. Eu não sei É. por que eles escolheram a autoridade. Então, só para vocês saberem, pessoal, inclusive isso é muito interessante, né? Para vocês que, caso alguém mais atue em outras áreas, que não da radiologia só, né, o radiodiagnóstico, houve essa quebra por quê? Porque quando os órgãos internacionais olharam aqui para o Brasil, eles viram que nós só tínhamos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que fazia as coisas de energia nuclear aqui no país, né? Combustível nuclear, energia e tudo mais, e também a fiscalização. Aí eles olharam e falaram assim: tá, mas peraí, você faz e você fiscaliza você mesmo? Você tá brincando, né? Não, não pode isso, né? Tem que separar esse negócio aí. Então, hoje a gente tem, né, a Autoridade Nacional, que faz a fiscalização, e tem a Comissão Nacional, que faz ali a pesquisa, ensino, certificações, mas as normas, né, elas ainda estão com o nome CENEM. Então, as normas não mudaram. Vocês vão pesquisar lá no banco de dados da CENEM e vai estar lá. Tá, mas só você vai ter o mesmo nome. Mas quem vai realmente fiscalizar agora é a autoridade, né, nacional, tá? Autoridade Nacional. Mas vejam que isso, como o Ivan comentou, isso para nós do radiodiagnóstico, né, é a Anvisa que cuida de nós, tá? Então, Uhum. inclusive, né, Ivan, até uma curiosidade para vocês aqui, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito interessante, né? A gente que é da radiologia ouve falar do acidente de Goiânia 200 mil vezes, né? E olhem que engraçado, né? No ano passado, eles fizeram, o estado de Goiás fez uma cartilha contando da história, né, do acidente, e tem um item lá que eles explicam sobre essa questão reguladora. Na época do acidente, né, por que que aconteceu? Olhem como esse negócio é zica. Em 1985, quando a clínica lá, o Instituto Goiano de Radioterapia, mudou de lugar e fechou o local que eles tinham, eles tentaram fazer o descomissionamento do equipamento de radioterapia. Só que estava com uma transição regulatória, porque a CENEM não estava dando conta de fazer a fiscalização, porque comparando vigilância, que tem em toda a cidade, todo o estado, e aí a nível nacional, e a CENEM, que tem um gato pingado em cada, né, em 3, 4 estados aqui do país, eles não tinham corpo técnico para fazer a fiscalização. Ainda não tem, na verdade, né? É. Agora talvez abra concurso para nós, quem sabe, né? Teve um aí, inclusive, que o conselho foi lá, né, para, pô, como assim não pode tecnólogo? Põe tecnólogo aí, né? E aí deu certo. Então, eles estavam nessa transição, e aí a CENEM falou assim: não, ó, a gente vai passar para a vigilância olhar as clínicas. Só que a vigilância não conseguia. E eles responderam, falaram, não, a gente não vai conseguir ver, porque não tem como, a gente não tem conhecimento técnico para ver esses negócios, a gente não tem físico, não dá certo. E a CENEM, não, é vocês. E aí ficou nesse limbo, nesse período transitório. E aí não tinha como descomissionar, porque não tinha quem fizesse a descomissionamento. Então, em partes, a culpa do evento foi porque, né, as agências ali, né, a CENEM, a vigilância, não se decidiam quem que era o responsável. E ficou como ninguém, e deu o que deu, né? Aí hoje é a CENEM que cuida, né, agora com a autoridade nacional, né? Mas para vocês verem, né, que realmente, por que que é a CENEM que cuida? Olha o rolo que é esse negócio. É muito mais complexo, gente. Nossa, quem é SPR mesmo, de radioterapia, medicina nuclear, né, é realmente bem é, é, é muito mais complexo, tá? Envolve muito mais problemáticas relacionadas ali à parte de cuidados, tá? Então, por isso que o SPR ainda é mais tranquilo, é mais administrativo ali num sentido menos. Se der ruim, não vai matar ninguém, é menos provável de acontecer isso. Só puxando aqui o que a Celina falou, ela mandou aqui no chat, né, que ela foi contratada para fazer essa parte justamente de acreditação para uma clínica. Isso é comum, tá? Inclusive, isso é um mercado, Celina, que tem muita gente que vai fazer os cursos das acreditações, da PADI, da ONA, às vezes até da Joint, coisa do gênero, para ter o conhecimento disso, para fazer essa implantação dentro dos serviços. Tem gente, por exemplo, se você pegar um hospital, né? Clínicas, acho que não deve ser tanto assim,
Mas em hospitais, tu tem um setor de qualidade, e dentro desse setor de qualidade, às vezes, tem uma pessoa específica para cuidar justamente dos órgãos de acreditação, documentação, KPI, que são os indicadores, né, de qualidade, crescimento, e etc. Só para ficar gerindo essa parte de mostrar para acreditação que estamos fazendo tudo direitinho, e a gente tá olhando para isso com cuidado. Então, ó, tá aqui, certifica a gente de novo para, sei lá, ou na um ou na 2 ou na 3 e por aí vai, tá? O Ivan tá aparecendo na frente do conteúdo. Opa, ó, tá vendo? Muito obrigado. Eu achei divertido talvez me colocar na frente, mas então eu tô atrapalhando. Pronto. O áudio tá nítido. Não, então tá bom. Então deve ser alguma coisa aqui, porque às vezes a Paola fica com um som de chiado para mim e eu tenho que ver o que tá acontecendo. Ué, se tiver, pessoal, podem colocar ali no chat, né? Eu não consigo me ouvir, né? Então aí, de repente, tá mesmo, né? O teu tá bem bom, Ivan. Mas se tiverem ouvindo picote no meu, me falem para eu tentar ver o que eu faço. Então, eu tô com receio, Paulo, que sua voz vai ficar ruim daí na gravação. Ah, sim. Igual da outra vez que a gente fez, Uhum. lembra? Vou procurar um cabo para quando for minha vez de falar. Tu tá com o outro microfone aí? Aquele de lapela? Eu tenho, mas o meu não conecta para. Eu tenho o de cabo, né? Tenho sim, aham. Ah, mas ele não conecta aí? Eu tenho aquele que a gente comprou aquela vez, sim. Eu troco depois quando for. É Ah, pro testável. Charles parece bom, aham. Não, não, então. Então, o meu único medo é porque, tipo, eu tô gravando aqui e eu tô te ouvindo assim. E aí eu acho que vai ficar a mesma coisa daquela outra vez. Ah, Apesar que o entendi. conteúdo tá sendo transcrito também. Isso. Então, Uhum. a gente tem como colocar uma legenda daí, pelo menos no vídeo, pra vocês assistirem Isso. também. Mas eu só tô Perfeito. com receio disso, tá? Tá. Depois eu vejo se eu Mas. troco, então. Uhum. Prosseguindo. Então, como vínhamos dizendo, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ela ainda assim, lógico, vão ter descritivos que são da parte de produção radiológica, que a gente responde dentro do radiodiagnóstico, tá? Mas são citações. Inclusive, as normativas da Anvisa hoje, elas citam diretamente da onde sai aquelas específicas determinações que vêm dessa legislação da CENEM barra ANSN, tá? Então, por exemplo, a parte de limites de dose para público e para vocês, né, para os IOEs, tá lá. Isso é da CENEM, isso não cabe à Anvisa. Então, ela coloca essa informação dentro do processo ali da normativa e cita, ó, a tabela de dose é essa, e normalmente já vem como um anexo, por exemplo, se a gente for pegar a RDC 611, coisa do gênero, e vem lá, retirado de Senem, blá, 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 e deve ser realizado de acordo com atualizações vigentes da norma tal. Então, tipo assim, eu tenho uma tabelinha aqui que fala isso, mas dá uma conferida lá se ela não foi atualizada, por exemplo. Porque antigamente, o que a gente tinha? Normativas que falavam os limites, por exemplo, que vinham da CENEM. Só que estava só listado ali, tipo, era o mesmo limite da CENEM. Só que aí a CENEM foi lá e atualizou algumas coisas, por exemplo. Ela atualizou, por exemplo, a sensibilidade de dosímetro. Os dosímetros têm que ter uma sensibilidade maior agora. A gente tem que começar a computar a dose com 0,1. E a legislação antiga falava que era mais do que isso. Acho que era 0,2, 0,4, não lembro direito. E isso estava escrito na legislação e não falando, isso vem da legislação tal. Então a gente tinha uma legislação que vigente para a gente, para radiodiagnóstico, que falava um negócio diferente da atualizada da CENEM. Então a gente criava essas problemáticas que hoje, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode só olhar para uma normativa, a gente tem que pegar todo o complexo de normas que regem aquela parte, por exemplo, de produção radiológica, num geral. O que a gente precisa lembrar também da CENEM, e aí acho que é da CENEM mesmo, é a parte da definição de normas para todo o uso de fontes de equipamentos que envolvem material radioativo e altas energias, porque no caso da radioterapia não é material radioativo. Mas, por exemplo, se você pegar ali o que a autoridade vai começar a migrar, provavelmente essas NNs, né, essas normativas, vão passar a ser da autoridade nacional em algum momento, mas hoje, se você pesquisar, você vai achar como CENEM NN. Ela vai trazer para vocês, por exemplo, se você vai trabalhar em radioterapia ou em medicina nuclear,
que eu faço com determinados materiais radioativos? Puta, eu tenho um paciente com tecnécio, eu tenho uma fonte de americium que eu estou usando para alguma outra coisa e sobrou rejeito, sobrou solução, sobrou resíduos do paciente que vão estar radioativos depois do procedimento. Se tu vai estar assumindo isso, tu vai estar, aí logicamente tu já vai ser também o SPR desse lugar, né, com a certificação e afins, mas, por exemplo, tu vai ter que ter essa preocupação de como tu pode jogar isso no esgoto. Você pode jogar isso no esgoto? Isso tem que ficar guardado em algum outro lugar? Esse tipo de instrução, esse tipo de entendimento de como vai funcionar daí a parte da medicina nuclear desses materiais radioativos, vai estar dentro dessa parte toda de definições de proteção radiológica dessas áreas, tá? Paola tá amarela, vai, Paola. O pessoal comentou aqui que os seus slides, para algumas pessoas, parece que não aparece. Eu não sei se está na opção da qual janela que vocês escolheram para visualizar. Então, para a Janaína, por exemplo, falou que está ok, mas para algumas pessoas parece que o slide não aparece. Cadê? Camila. Deixa eu ver. Eu acho que eu não mexi em mais nada. Às vezes, quando você tirou tua carinha dali, talvez o foco tenha ido para tua câmera e não foi para. Ó, a Evelyn comentou que tá ok. Assim fica bom também. Eu fiz Sumiu. um vai e volta, Aham. ok? Apareceu para todo mundo. Mandei um joinha no chat. Um sei lá o quê. Camila, você que não estava vendo. Tá Ó, vendo deram um agora? joinha ali agora. Alguém deu um joinha. Acho que Ah, agora beleza. foi. Isso, beleza. Qualquer coisa vão notificando ali, É, pessoal. vai avisando, Ó, para pessoal, Maruan que comentou que não. Maruan, prof, será que não é a tela que você está selecionada para ver? Se você está, às vezes, pelo celular, né? Quando faz a transição, fica no apresentador e não aparece o slide, né? assim vocês veem? Eu vejo. Para mim aparece normal. Achei simpático, assim. Eu não tenho ideia de como tá. Eu só Aparece vejo a tela você de no. apresentação, então. Aparece você do ladinho e a tela do outro lado. Ficou bonitinho, assim. Dá um clique na minha cara feia e vê se tá marcado como destacar. Ó, pro Guilherme aqui ele falou que tá ok. A Maruan entrou e saiu, então talvez agora ela consiga. Assim, Tá. pra mim aparece ok. Acho que tá tranquilo. Qualquer coisa, Eu não pessoal, sei se se não vai ficar tiver ruim de ler aparecendo. assim. Ele fica miúdo, né? Fica um pouco Não, eu miúdo. vou voltar pro normal, que daí pelo menos a gente garante que vai estar minimamente Isso. legível. Aí qualquer coisa, pessoal, vocês fazem a transição ali do destaque, né? Pra onde que tá a qual tela que vocês querem ver por destaque, né? Se é o Ivan ou se é o slide. Beleza, Ivan. Ah, era isso que eu ia falar, beleza. É, E aí, dentro da nossa legislação, né, que aí a gente vai para o âmbito da Anvisa, que vai fazer, que é do Ministério da Saúde, que vai publicar tudo para a gente de área clínica e hospitalar, a gente vai ter o quê? Dentro desse processo, a gente vai ter tanto a parte de proteção radiológica descrito, formação de sala, o que pode, o que não pode lá dentro. Então, dentro desse pedaço, ele vai reger, ele vai normatizar o que vocês podem fazer e o que vocês precisam fazer. Então, por exemplo, a gente pega ali dentro vamos pegar a atuação geral como um técnico tecnólogo. Ali dentro vai ter um descritivo, onde vai estar falando dos deveres, dos cuidados e etc. para essa pessoa, para esse profissional. Para a física médica, vai ter isso também. Para a parte do pessoal que faz manutenção, também vai estar isso. Então, ela vai dizer o que a gente deve fazer e o que a gente pode fazer. Porém, aqui dentro, a gente não tem um detalhe, que é o que é a interface disso aqui. Quando a gente pensa na parte de supervisor de proteção radiológica e do SATRE, a gente não tem isso descrito aqui, em nenhuma dessas duas. O SPR ele existe dentro da CENEM para a parte de industrial, radioterapia e afins, e para a Anvisa, a da radiologia. O SATRE está onde? Aonde foi parar o SA? Nossa senhora, não vai dar para escrever do jeito que eu pensei que ia dar. Onde vai estar o que o SATRE vai fazer, que estaria aqui do meio.
O SATRE, ele é uma coisa específica da normativa profissional de vocês, tá? Então, ele vai estar descrito lá dentro, e só. Se eu não me engano, eu acho que nem dentro da Anvisa, das normativas da Anvisa, tem a nomenclatura do SATRE em algum lugar. Não, É, é né? só nosso código de ética. É só nos Nosso códigos código de ética da de radiologia. vocês. Uhum. Então, assim, esse papel, ele vai estar sempre relacionado à profissão de vocês, e é de lá que vocês vão ter que tirar o beabá do que é e para que serve e o que fazer, tá? Que é o que a gente vem falando aqui e é o que a gente vai mostrar mais para frente também mais detalhadamente. Eu queria Então, fazer um esse adendo, Iva, pode inclusive, fazer. perdão te interromper, isso eu acho muito Mas, positivo para nós da radiologia, justamente por isso, pessoal. Porque indiferente do serviço, vocês sabem, né, que a gente, né, nós profissionais da radiologia, a gente, como qualquer outra profissão, acaba enfrentando, entre aspas aqui, né, os intrusos, né, que entram ali no segmento da radiologia, né, como a equipe de biomedicina, né, essas profissões ali que acabam assumindo esse papel também, né. Mas, tecnicamente, para você ser um supervisor das aplicações, você tem que ser tecnólogo ou técnico de radiologia, né? Porque isso é a habilitação do nosso conselho. Então, o local, né, o serviço, acaba não conseguindo escapar muito disso. Até um biomédico que vai fazer um estágio na radiologia, ele vai ter que ser supervisionado por outra pessoa que tenha o SATR, né, o SATRE, que é da radiologia, né? Então, né? E para nós, eu acho excelente, né? Então, é bom que tenhamos essa em parte, essa proteção ali, né, do conselho, porque realmente uma habilitação exclusiva do profissional de radiologia, o ambiente da radiologia precisaria ter, né? Claro que, novamente, como o Ivan comentou, né, as normas legais ali, né, de supervisor de proteção radiológica, né, não é necessariamente obrigatório ser da radiologia, mas para ser um SATRE precisaria, né? Então isso é muito positivo, né, Ivan? e principalmente porque, legalmente falando, o SATRE é obrigatório, né? A gente sabe, né, que focinho de porco não necessariamente vira uma tomada quando a gente precisa, mas a hora que o calo aperta, algumas coisas têm que ser resolvidas documentalmente, porque vai ter que ter parecer, vai ter que registrar na vigilância sanitária algumas coisas, e aí tem que ser um SATRE, não tem o que fazer. Então, a gente tem vamos colocar assim, esse nicho reservado e, inclusive, não vejo nem outra, como é que fala, outra profissão, né? Outra que estaria inserido para fazer isso. Porque por mais que a gente fale, ah, beleza, então um físico poderia fazer isso? Parte disso, sim. Burocrática, equipamentos, etc. Eu acho que que eu tenho conhecimento de posicionamento, de atendimento a paciente. Eu lido com máquina. O máximo de pessoa que eu tenho de contato é vocês e o médico. Então, atendimento a paciente, posicionamento, uso, exame, essas coisas, não nos cabe. Então, por isso que a gente falou, ali a gente vai ter essa mistura que o SATRE e o SPR têm uma certa sobreposição de tarefas, mas ainda assim, os dois são necessários. Se juntar os dois no mesmo, o SATRE e o SPR, um técnico um tecnólogo, toca o barco. Mas se você vai ter um SPR médico, um SPR físico e etc., tu ainda precisa de um SATRE. Então, a gente tem esse nicho aí que é bastante interessante. É... Ivan? Não, eu tô lendo aqui a É, Lisiane. é isso que eu ia te comentar ali, né? Eu vou Aham. comentar ali para vocês, pessoal. Eu estava até escrevendo ali. Quando a gente terminar essas apresentações, né, a gente vai disponibilizar tanto a gravação para vocês, né? A gente vai subir depois o arquivo lá no YouTube do Cored para vocês poderem assistir, para outras pessoas assistirem também, né? Claro, a inscrição de vocês é só para que vocês tenham a certificação depois, né? Mas o vídeo vai ficar salvo para vocês, a apresentação também, e a gente pode disponibilizar as normativas para que vocês tenham na íntegra os documentos necessários para quem vai assumir essa função, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Né? A gente tem intenção, né, de no futuro, né, Ivan, a gente conseguir produzir um material escrito, bonitinho, né, que a gente, infelizmente, em virtude da correria, né, vocês sabem, novembro é o mês da radiologia, né, então a gente não conseguiu parar para produzir com calma, né, e isso demanda um pouco de atenção, mas no futuro a gente tem essa intenção de disponibilizar, né, nos próximos eventos, e aí vocês recebem uma cópia. Mas a gente disponibiliza a gravação e as normas para vocês terem acesso, tá, pessoal? Então, A fiquem... gente Bom, e lista. claro, né, a gente está sempre disponível também, né, quando vocês precisarem é só Ah, perguntar para a gente ali também, né? manda um oi.
Agora, Ivan, a Jaqueline perguntou o seguinte, né? Se pode ter 2 supervisores na mesma instituição? É isso que eu ia Jaqueline, responder. eu ia perguntar, né? Se é 2 supervisores SPR ou se é o SATRE. Você sabe Funciona, responder, Ivan? funciona assim. Toda pessoa que tem um cargo de supervisão barra responsabilidade, ela precisa de um suplente. Então, um reserva, por assim dizer. O SATRE não vai ser diferente, tá? Então, por exemplo, você vai precisar de um SATRE e um reserva, porque, por exemplo, você tem direito a férias. Vai ficar um mês afastado e ninguém mais vai olhar para os detalhes da instituição, e a hora que tu voltar, você vai ter que tocar 2 meses de papelada para trás e afins. Não vai rolar. Então, é necessário sim um suplente para isso. Ter 2 ativos no processo, eu consigo imaginar demandas para, por exemplo, hospitais a nível HC, que são lotados 24 horas por dia e coisa do gênero, porque aí realmente vai ter BO o tempo inteiro acontecendo para se resolver, para se olhar com calma e afins, tá? Mas no quesito ter 2 supervisores, 2 SATR, né, tipo ativos, não sendo o supervisor e outro um suplente na instituição, só consigo imaginar essa necessidade, tá? Mas acredito que nada impeça que isso seja. Pera. Sim, não tem nada na legislação que eu tenha lido que. Eu estava lembrando de um parágrafo ou outro ali que eu tinha lido, mas não. Não tem nada dizendo que não pode ter. Inclusive, o SATRE, o SPR também, eles fazem parte de uma comissão de segurança, né, vamos dizer, de proteção radiológica, que na verdade é gerenciamento de riscos que envolve a parte de radioproteção e afins lá dentro, que justamente, tipo, esse tipo de situação é uma coisa que pode ser levada para essa comissão em determinados problemas, né, que aconteçam, e isso pode sim ser discutido por mais de uma pessoa, não necessariamente o SATRE vai ter que decidir tudo sozinho. Tem coisas que vão sim ser entrados em contato, por exemplo, vocês vão poder falar com a SPR, vai poder falar com o médico, vai poder falar com a administração, RH, se for o caso. Então, assim, tu pode sim ter como se fosse um conselho para isso, mas impedir de ter 2 supervisores, não vejo nada. Desde que os 2 consigam trabalhar juntos, porque, né? Não adianta ter um SATRE que faz uma coisa de manhã e outro que faz do outra à noite, porque aí a gente vai dar um nó nessa galera, mas tendo condições de fazer isso, não vejo uma negativa de se ter 2, tá? A pessoa que for o SATRE atua no mesmo horário de técnico ou em outro turno? Camila, então. Aí é o BO da legislação profissional não estar bem definida. Como técnico e tecnólogo, 24 horas, certo? Porém, todo cargo de supervisão, gerência, coordenadoria, diretoria, etc., é sempre visto como um cargo integral. A gente tem esse. Vamos colocar assim, esse costume. Eu não sei se isso entra, daí eu precisaria falar com algum advogado do trabalho para ver se isso tem legalmente falando em alguma NR que tem que ser período integral esses cargos. Mas se você for em quase qualquer hospital, quem pega esse tipo de coisa acaba sendo integral. O HC não é diferente, e o HC tem que seguir determinados protocolos, né? Mas eles têm isso. Agora, a parte de dobrar o turno daí, no caso, é um pouco complicado, porque aí teria que ver como jurídico trabalhista, aí eu não sei como te dizer, porque não existe uma carga horária definida para esse tipo de situação. A legislação fala que tem que ter, a legislação dos técnicos tecnólogos, né? Mas a única coisa que a legislação fala sobre profissionalmente da tecnologia é 24 horas semanais. Então, se isso vai ter, pode ser esticado para integral, eu não sei dizer. Aí precisaria pegar um trabalhista. Paula? E eu ia complementar, Ivan, essa tua colocação, porque assim, na prática, gente, o que que a gente vê, tá? Falo pelos locais que a gente já visitou, né? Eu e o Ivan com o serviço de radioproteção. Que por um acaso, né, quando a gente vai fazer esses serviços, um dos itens que a gente faz, que é o programa de proteção radiológica, a gente tem que fazer um levantamento ali de informações do local e a gente pega esses dados, né? Então, quando a gente vê por cima, o que que a gente nota?
Os profissionais que atuam como SATR, eles são profissionais do local, né? São contratados ali da clínica, né? Que ficam naquele local, trabalham normal e têm a titulação. E eles só são acionados para fazer alguma coisa de supervisor ali em determinados momentos. E aparenta ser no momento que eles estão trabalhando. É como se fosse uma atividade Uhum. extra ali que eles vão fazendo. Em maior parte do tempo, esse ATR, hoje que a gente vê, né, ele faz as coisas normais de profissional da radiologia e, eventualmente, quando precisa, acionam ele. Agora, o que seria muito interessante, inclusive até isso entra na questão da remuneração, né, que até onde eu sei também não há distinção. Seria muito legal, né, que a gente conseguisse, no futuro, fazer uma movimentação, tanto por SATR quanto SPR, né, que houvesse de fato uma pessoa destinada exclusivamente para isso. Aí entra no que o Ivan falou: se forem serviços muito grandes, não tem como a pessoa ser as duas coisas, né? Ela vai ter que Uhum. ser ou só atuar na prática ou supervisionar. Então, num serviço grande. Esse seria o mundo ideal. Mas na prática, com demandas pequenas e quando os locais resolvem as coisas da cabeça deles mesmos, fica meio que a título, assim, né? Não, a gente tem um SATR, tá aqui, ó. Essa pessoa aqui certificada. E acaba não pedindo para fazer muitas coisas, né? Mas no mundo ideal, né, o SATR tem muitas funções que ele poderia assumir e seria excelente que pudesse haver essa remuneração. E aí entra o que a nossa colega comentou aqui, né? Teve uma moça que comentou aqui conosco que ela, a Celina, né? Que ela falou que ela foi contratada para fazer a parte da documentação relacionada à radiologia. Então, são nichos que a gente pode explorar, nós como profissionais da radiologia, para conseguir ter outras áreas de atuação que não só a prática de executar exames, que é excelente, mas, né, por exemplo, né, eu não gosto, eu gosto de fazer a parte da produção radiológica. E tem muita gente que gosta também, né? Então, seria bom que a gente pudesse reforçar isso, né, colocar isso de forma que os hospitais nos contratassem, né, para fazer esses serviços de assessoria, né? Só que claro que para isso tem que aprofundar muito, né, o conhecimento, mas começa por aqui, né? Começa nesses cursos de capacitação. Inclusive, eu vou deixar uma bomba aí no colo do. É Charles, né? É o Charles, Da... aham. Já deixo no teu colo aí, Charles. Dá uma questionada pro pessoal do conselho. Vocês devem ter uma assessoria jurídica, alguma coisa assim. Fala assim, ó, tipo, existe esse negócio aqui na legislação. Como é que Quero a gente obrigar. pode, como é que a gente pode cobrar isso aqui, como é que a gente pode colocar isso aqui de um jeito que a gente possa assumir isso como acúmulo de função em lugares pequenos? É uma ideia, uma ideia. Tá, continuando. Tendo vista tudo isso das legislações, etc., eu não vou falar o número da legislação de vocês aqui, porque eu não decorei, mas vai estar listado lá nos vídeos também, tá? Pode ficar sossegada para vocês fazerem as consultas. A gente vai ter daí, dentro de tudo isso, o vínculo com a vigilância sanitária, lembrando que a Anvisa é a nacional, as visas são as locais, regionais, né? Barra CESA, que são as secretarias estaduais que fazem isso, que é quem libera o alvará sanitário dos lugares. Esse alvará sanitário, ele é vinculado a várias coisas. Bombeiro, segurança biológica, segurança elétrica, higienização, a documentação de toda a parte de funcionamento da radiologia, quando ela existe dentro do setor. Então, assim, a gente tem tudo isso. O SATRI é uma das pessoas, como a gente falou lá atrás, que pode cuidar desses programas. Programa de garantia de qualidade, programa de educação permanente, programa de proteção radiológica, tudo isso é um fluxo que vai ser gerado para colocar a documentação em ordem, principalmente para poder estar liberando o alvará sanitário, tá? Aí, a gente tem um beabazinho aqui para a gente tentar conversar um pouco. Vamos pensar nessa situação. A clínica de raio-x não tem nenhum EPI para uso, tá? E tanto de vocês, técnicos, tecnólogos, né, quanto do paciente. Se você pedir isso para o proprietário, seja para o teu supervisor, responsável, segurança do trabalho, enfim, tu leva isso para superiores porque precisa ser adequado isso, porque como a gente disse, ali atrás a gente tem essas necessidades, são exigências legais para o alvará sanitário. Quem a gente tem que notificar se isso não é resolvido? Alguém quer colocar no chat? Levantar a mãozinha para falar? Dá a carinha aí no vídeo pra gente?
Mas não se sintam pressionados. Podem colocar no chat para quem que vocês acham que essa denúncia deve ocorrer. Quais de todos esses órgãos que a gente falou até agora? Ó, a Marina foi rápida ali, ó. Isso mesmo. Perfeita. Vigilância sanitária. Isso mesmo. Isso aqui envolve um processo que é de proteção radiológica. É um processo que tem necessidade, exigência de se ter em todas as salas EPIs. Os EPIs não são para pacientes, os EPIs são para vocês. Os EPIs para pacientes são para usos muito pontuais. E, consequentemente, se os EPIs são para a equipe técnica, a equipe de técnicos, tecnólogos, enfim, que operam o equipamento, isso tem outro negocinho interessante. Isso é trabalhista. Dentro de todo o processo que envolve algo que não está sendo disponibilizado para a equipe e que é segurança principalmente, é trabalhista. Então, isso aqui, se você jogar no colo da vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai inspecionar, vai fazer o cheque disso, e se caber, isso pode ser encaminhado para o Ministério do Trabalho. Tá? Então, assim, isso é coisa séria. A EPI, não estou falando só de sala de raio-x, não, tá? Se tu chegar num centro cirúrgico, já estou riscando demais isso aqui. Se tu chegar no centro cirúrgico e não ter EPI para a equipe toda que fica em sala, é o mesmo processo. Ai, mas é uma cirurgia ou outra que entram 8 pessoas na sala e aí tem que ter um. É muito EPI para ter sem necessidade. Se vocês vão colocar 8 pessoas dentro da sala, vocês têm que ter minimamente 8 EPIs completos, porque você tem que cumprir isso. Ou, se for ser um uso muito específico, muito pontual do raio-x, a galera sai da sala e só quem tem EPI fica lá dentro dessa imagem. Tá? Então você tem todo esse processo listado de como deve ser feito, porque isso vai estar nos seus programas de proteção radiológica, isso vai estar nos seus POPs de funcionamento, que isso é uma exigência. Não precisa ser só porque você quer. Isso aí tem respaldo em todas as legislações que a gente tem que dizem sobre proteção radiológica e segurança, tá? Então isso é importante de saber. Agora a gente puxa para as acreditações. Nossa senhora, vamos falar daquelas certificações interessantes. A grosso modo, quando a gente vai fazer uma certificação, uma acreditação, é um processo de muito tempo. A Celina acho que já deve tá por dentro disso aí também com bastante com bastante causa já. Quando a gente começa um processo de acreditação, a gente vai ter, primeiro passo, identificar qual é a certificação que a gente está indo atrás. Então, por exemplo, só por cima aqui, a PADI, que é do CBR, ela é específica de diagnóstico por imagem, tá? A ONA Nacional, ela tem, nossa, não vou nem chutar, né? Ela tem várias acreditações internas. Você consegue acreditar a ONA, por exemplo, por setor. O setor do meu hospital de imagem tá ok, de hemodinâmica, de PS, de UTI e afins, assim como a ONA chega a ter uma certificação full do hospital como um todo, ou da clínica como um todo e afins. As internacionais, eu vou trazer a Joint ACR, que são as mais tradicionais. Basicamente, a ACR é o do Colégio Americano de Radiologia, que é como se fosse a nossa PADI. A gente tem algumas coisas que são baseadas na ACR, principalmente a parte toda de mamografia no Brasil hoje, ela é muito baseada no que o ACR cobra como referências. A PADI também adiciona bastante coisa dentro das normativas ali de saúde da mulher como um todo, bastante puxado do que o Colégio Americano fala. E protocolo nacional, que na teoria passaria pelo INCA, também é fortemente baseado dentro das regras e referências de qualidade do próprio ACR, tá? A Joint, que é a Joint Commission, ela tem o mesmo nível da ONA, vamos dizer assim, só que ela é internacional. Então ela certifica desde partes do serviço, como o hospital como um todo.
A Joint hoje, se eu não me engano, ainda é a Gold Standard internacional de certificação hospitalar. Se tu tá agradando a Joint, tu tá agradando qualquer acreditação que tenha ali pelo meio do caminho nas suas partes, tá? Como é que a gente começa esses processos? Para a gente fazer uma acreditação, a gente precisa entender primeiro o que a gente quer, porque se a gente quiser acreditar o hospital inteiro, cara, tipo assim, você vai ter comissões e comissões internas para poder fazer isso, e principalmente tu vai ter muitas inspeções para resolver, porque tu não vai ser feito uma inspeção só. Você vai ter inspeções setoriais para acreditar cada setor, cada pedaço, e isso tem que ser feito ao longo de um ano/2, dependendo do tipo de acreditação que tu está tirando. Isso envolve um profissional dedicado normalmente a fazer isso, se for uma clínica, uma instituição menor, não necessariamente só para isso, mas assim, é uma pessoa que está dedicada a cuidar de qualidade como um todo por um período grande, porque começar a acreditação são muitas documentações, e assim, documentações mesmo, papel, ou no caso, PDFs hoje em dia, que boa parte delas acho que aceitam tudo digitalizado. Mas assim, é fazer documentação, fazer protocolos, identificar problemas dentro do setor de acordo com o que são as exigências do local, porque você vai pegar, por exemplo, a PADI. A PADI tem atualização a cada 1 ano, 2, mais ou menos. Ela tem uma lista gigantesca do que você precisa ter, e daqui para cá ela já está falando, ó, a gente recomenda que tu tenha isso também. Na próxima atualização, tudo que era uma recomendação vira obrigatoriedade também, e eles trazem novas recomendações. Normalmente por documentações internacionais, por estudos realizados, por coisas que estão envolvendo ali a parte tanto de estudo nacional quanto internacional a respeito das coisas. E isso vira uma nova atualização, e tu quer manter a acreditação, atualiza os processos. Se prepara, e se você é uma pessoa que já estava preparada para as coisas extras que eles estavam pedindo, as recomendações, que vão virar obrigações no ano que vem, tu tem todas as recomendações da próxima atualização para transformar em coisas aplicadas internas do serviço, porque você sabe que isso vai virar obrigatoriedades. A ONA não é diferente, a ACR não é diferente, tá? A Joint, eu tive pouco contato com a Joint para falar exatamente qual é o ponto ali de atualizações e tal, mas assim, a Joint, ela faz inspeção anual, minimamente com entrega os documentos e vistoria de alguma coisa da parte que tu tem a certificação. As certificações você precisa manter elas, você precisa mostrar para a instituição que você continua trabalhando em cima dela, você continua tendo índices de desenvolvimento, de melhoria, de atualização das documentações, e você vai subindo de nível normalmente nelas. A ONA e a Joint, elas têm, por exemplo, Gold, Silver, não sei se a outra eles chamam de bronze ou o quê, mas você vai tendo essas certificações em níveis específicos. Do tipo, ó, você está certificado por 3 anos no nível mais alto da ONA. O que isso significa? Significa que você está constantemente trabalhando em cima de melhoria do atendimento, dos profissionais, do que é um serviço de saúde, e dentro da parte de diagnóstico por imagem, não é diferente. Tu vai estar seguindo padrões internacionais de necessidade não, né, de exigências para funcionamento, desde qualidade de equipamento, qualidade de imagem, de atendimento, de processo, de pessoas, de atualização como um todo. Então, tudo isso vai entrar dentro de cada uma das especificações. Você tem um caderno específico de o que tu precisa, o que tu tem que me mostrar e por aí vai. Dentro da PADI, a gente sabe que boa parte das exigências da parte de equipamentos, né, vamos dizer assim, técnicos, tecnólogos, equipe médica de radiologia e afins, ela vem do colégio americano e das recomendações da IAIA, da Agência Internacional de... Eita, nós! Da International Energia atômica. Energia Atômica, obrigado. Eu fiquei com nuclear na cabeça e não formou. Vem boa parte dessas duas instituições. Algumas coisas eles puxam da EUREF ou dos protocolos espanhóis, mas grande base deles é em cima disso.
E isso são requisitos de qualidade, de atendimento, de tempo de exame, de atenção ao paciente, de clareza nos laudos e nas informações que são passadas para o paciente, tudo isso entra nesse processo como um todo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um processo da PADI hoje deve estar rolando aí em coisa de 1 ano e meio, 2 para se resolver. E para você sair com seu certificado, com a sua acreditação e afins, a não ser que você já esteja bem redondo, por exemplo, Ixi, eu ia falar Clélia, mas já não tenho mais certeza. Perdão, minha querida, mas como nossa amiga já falou, a gente tem esse processo que às vezes o pessoal se prepara antes de iniciar o processo para tentar ser mais rápido e tudo mais, e eles chamam pessoas especializadas para isso, para organizar toda a documentação e afins, tá? ONA não é diferente. A Joint e a CR, a gente tem vou dizer entre aspas, problema dela ser internacional. Como a gente é signatário da ONU, a gente tem possibilidade de acesso a isso. No Brasil, acho que a gente tem alguns hospitais que tem Joint, tá? O HC de São Paulo, não, o HC inteiro acho que não, acho que só o ICESP. O Instituto do Câncer, eu sei que tem a Joint, não sei se todas as outras demais áreas têm algum nível disso. Se eu não me engano, um dos Einstein, Sírio, algum deles também tem uma certificação da Joint, além da ONA, que eles vão tocando em parceria junto. Então, toda essa parte vai trazendo o que é limitante para você, como, ok, eu preciso melhorar isso no serviço, independente da legislação ou não. Porque isso é uma boa referência para você trazer quando você vai ter uma reunião, por exemplo, de comissões, de administração, às vezes até de planos de saúde. Quando a gente está falando em acreditação, planos de saúde fazem algo do tipo para certificar a instituição para atender por eles. A Unimed hoje acho que é a mais, vou dizer, exigente que a gente tem no mercado. Talvez a Redditor tenha alguma coisa mais assim chatinha de se resolver, mas na parte burocrática, provavelmente, na parte de realmente instalação, condições de atendimento e afins, eles não devem mudar muito entre eles. Mas ainda não peguei uma inspeção da Redditor para acompanhar. Mas isso aqui já é um processo que tu vai ter que ter, por exemplo, para atender uma Unimed, para atender uma Hapvida, porque eles vão ter essa acreditação interna, porque justamente eles não querem. Ah lá, a Jaqueline, Unimed é um terror. Normalmente a Unimed dá muita dor de cabeça para os lugares, porque assim, ok, tu atende a Unimed, aqui é colar, e aí tu quer colocar diagnóstico por imagem, por exemplo. Na nossa parte, a Unimed pega pesado porque eles sabem que dá para se ter equipamentos antigos funcionando e afins, e eles não gostam muito dessa ideia, porque, vamos colocar assim, fica feio para a Unimed ter coisa antiga, coisa velha atendendo eles. Então, eles colocam patamares, assim, tipo, de reclamar de pintura, de reclamar de trincado, de reclamar de ferrugem e coisas do gênero, que, assim, tem nem contato com o paciente, por exemplo, mas, não, isso aqui pode ser sinal de não, de falta de segurança, risco biológico e por aí vai. Então, assim, eles são bem chatinhos, né, vamos dizer assim, com a parte de fiscalização. E essa preparação, por exemplo, da Unimed em si, ela já é um ótimo começo para uma PADI. Você está cumprindo tudo que a Unimed está pedindo, show de bola. Tu já tem, vamos colocar aí, metade do que a PADI vai querer de você. Então, isso é uma coisa que a gente tem alguns pormenores que hoje, vamos falar de administrativamente, às vezes você não vai estar vendo um retorno financeiro tão significativo para a clínica e para o hospital, isso. Porque, por exemplo, a gente tem algumas coisas, a Unimed vai pagar um pouco a mais para ti se você tiver uma acreditação da ONA, da PADI, se eu não me engano, a Redditor também faz isso, mas assim, não são valores estratosféricos que às vezes vai brilhar o olho do pessoal do administrativo para se resolver. Porém, é uma propaganda, é um indicativo de qualidade, é aquela coisa de você ter um selo na entrada da tua clínica, do teu hospital e etc., falando que vocês têm essa qualidade, e isso é correlacionado diretamente com o setor que está envolvido, tá? Apoios internacionais, meu Deus do céu.
Os apoios internacionais, que é justamente toda a parte de documentações que a gente se baseia, acho que tudo hoje no Brasil a gente tem recortes, né, tipo, juntados de normas internacionais, normas baseadas de outros países, barra continentes, como se a gente for pensar daí na União Europeia, né? A gente vai sempre ter essas informações de pesquisa que são feitas lá fora e que a gente vai internalizando como guias barra exigências, tá? Hoje a gente tem a IAIA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, como a Paula já nos lembrou, que ela é dentro da ONU, tá? Então ela é internacional, porque ela faz parte das Nações Unidas, que vai falar sobre padrões de segurança de energia nuclear e radiologia. Puta, lá dentro tu vai achar de tudo, até a parte de radônio, de minas, você vai achar a parte de segurança radiológica de quem trabalhava com cobalto, de dose para pessoas, para dose de exames. Tem normativa lá dentro da IAIA para normativa não, perdão. Recomendações, porque ele não pode legislar em cima das coisas, né, por ser um órgão internacional, mas ela vai ter recomendações para várias coisas que envolvem radiação, tá? Dentro dessa parte da IAIA, você também consegue encontrar, como a Paola já fez muito, documentações de acidentes. A Paola vai trazer depois tudo que é acidente que aconteceu no mundo, que envolvia radiação, aí foi publicado, obviamente, né? Foi divulgado de alguma forma. A agência fez estudo, fez documentação, tem lá explicado de como funcionou, o que foi, quem fez e tudo mais, tá? Dentro desse pacote também entram as descobertas. A IAIA, ela traz tudo que está sendo feito de novo, vai ser padronizado em algum momento, vai ser, vamos colocar assim, estudado em algum momento por ela, ou por alguém que faz parte dela em algum outro lugar e vai depois trazer isso como uma publicação internacional. Então, por exemplo, hoje que a gente tem ali de ponta de linha, tomografia com dual energy, photocounting, a mamografia com as tomossínteses. Como é que eu faço dose disso? Como é que eu faço qualidade de imagem disso? Os arcos em C e as intervenções, por exemplo, fazendo corte tomográfico do paciente com cone beam. Cara, como é que eu computo essa dose no paciente durante o procedimento? Como é que eu vejo se essa dose está certa? Como é que eu vejo se essa qualidade de imagem está reconstruindo adequado? A IAIA está trabalhando com isso em algum âmbito e vai sair alguma publicação minimamente rápido e próximo dessa tecnologia, porque normalmente eles mandam essas coisas para algumas instituições referências, e essas instituições referências são aonde tem pessoas da IAIA que vão estar trabalhando com isso e vão desenvolver isso. Então tu tá em dúvida, sei lá, teu hospital recebeu um tomógrafo dual energy e eu quero saber se eu posso confiar na minha redução de cálcio, se eu posso confiar na minha subtração de contraste para eu não ter que fazer pré, pós e portal do paciente, eu posso fazer só a injeção direto. Então, assim, entra-se num âmbito que é, tô em dúvida, não tive suporte, ou como funciona. Documentação da IA vai te trazer boa informação sobre isso. Aí a gente tem a ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Paola, você quer... Desculpe, Ivan, eu só ia comentar com o pessoal, deixar a mãozinha erguida, só para. Eu mandei ali para vocês, pessoal, no chat, a lista de presença desse módulo 1. A gente já está chegando aí no final, né, do nosso primeiro bloco. O Ivan ainda tem mais alguns slides, Ivan, eu até coloquei ali no Teams para você, se você puder dar uma olhada. O Ivan ainda tem mais alguns comentários para fazer sobre esse assunto, mas como ele vai ter o terceiro bloco, né, então ele dá segmento, daí aquelas explicações ali para a gente poder fazer um intervalinho, né? Então daqui uns 5 minutinhos ele terminando esse para a gente poder ir para o próximo. Mas eu peço só que vocês preencham ali a lista de presença, tá? Para a gente poder depois preencher os certificados de vocês, tá? Então é bem importante isso, então só cliquem no link que está ali no chat, para vocês preencherem, certo? Ivan, daí se você puder retornar ali no Teams para mim. Eu só preciso achar onde é que você falou comigo. Bom, ou no Teams ou no WhatsApp também serve. Mas pode continuar ali. Tá, me fala no WhatsApp, porque eu não sei onde tá esse chat do Teams aí.
Ok. A parte da ICRP, basicamente, ela vai falar da parte de proteção radiológica como um todo. Lá também, internacional, então são recomendações, não necessariamente são obrigações, tá? Mas o que a gente vai ter de importante aqui dentro, vamos dizer assim, é que aqui é onde vai estar a base de toda a parte de produção radiológica atual no mundo. Ah, aqui que eu faço com a minha tomografia dual energy, como é que eu vou fazer uma blindagem para isso, como é que eu vou me preocupar com dose no paciente, como é que eu vou manusear meus materiais radioativos de medicina nuclear, porque agora está tendo os procedimentos de cirurgia, eu não vou lembrar o nome da medicina nuclear que está fazendo terapia e tratamento, né, diretamente com materiais, mas o que eu faço com isso? Como é que eu trabalho com esse material radioativo? Como é que eu descarto isso? Como é que eu tenho cuidado com o paciente com isso, tá? A ANSEAR, ou ANSEAR, ela vai trazer a parte de produção radiológica com risco biológico. A ANSEAR vai ter vários estudos, se eu não me engano, o levantamento dos acompanhamentos de dose de eventos, vamos dizer assim, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, da população, né, como um todo, que teve dose, que foi acompanhada, que sobreviveu e o que aconteceu e etc., saem também da ANSIAR. E desses níveis de referência é onde a gente acaba descobrindo depois quais vão ser os nossos tratamentos com dose para paciente. Aonde foi traçado limites como o que é SAR, o que é efeito determinístico, isso vai sendo modelado por ali. Por exemplo, uma coisa que internacionalmente já entrou e nacionalmente ainda vai entrar, cristalino não vai ter mais limite de dose. Cristalino minimiza a dose o máximo possível, porque aparentemente os estudos estão indicando que, independente da quantidade de dose que você acabe recebendo no cristalino, isso aumenta o risco e vai começar a causar opacidade barra catarata, tá? Então, ficamos aí com isso. Da parte da OECD, da NEA, essa parte são basicamente a parte de comunicação, convergência do internacional, vamos dizer assim, entre os signatários da ONU. Porque, por exemplo, o que eu vou fazer, Brasil, aqui perdido, sem saber o que os Estados Unidos está fazendo com a nova tecnologia, porque hoje em dia nem tanto, mas no Brasil a gente normalmente recebe tecnologia antiga. Tá? Isso é uma realidade que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que acostumar com isso, vocês aí que estão em campo. E, puta, eu preciso ter essa cooperação do tipo assim, o que tá vindo para mim já tá batido lá fora. O pessoal já tá bem acostumado com isso, o pessoal já está trabalhando com a próxima tecnologia, às vezes. Então, o que foi feito lá fora pode ser trazido para a gente, principalmente como uma função de aprendizado. Ah, a tecnologia faz isso, isso e aquilo. Aham. Foi testado muitas e muitas vezes lá fora e eles chegaram em resultados que, ó, para tal coisa tá legal, para tal coisa pode continuar utilizando outra forma. Ou, por exemplo, desenvolvimento de coisas como a gente não precisa mais de um fluoroscópio para fazer uma intervenção em mesa. A gente não precisa mais de uma fluoroscopia para fazer um contrastado específico, porque a gente já tem os timings mais adequados para fazer a parte só com uma única imagem. Então a gente vai entrando aí nessas trocas que vão acontecendo, desde a parte também de segurança, métodos de cálculo de blindagem, métodos de preparação de paciente. Aí isso aí, logicamente, entra em todo o âmbito, né? Não só na nossa parte de radiologia em geral, tá? E acho que para essa aula. A gente para por aqui, né, Paula? Isso, para esse nosso primeiro bloco, né? Uhum. Esses assuntos são sempre muito extensos, né, gente? Então, como a gente comentou, como a gente gosta de conversar, se vocês deixarem, a gente fala aqui até amanhã, né? Então, para a gente conseguir fazer esse intervalinho, tá? Então, a gente para agora, né, 10h08, aí 10h10, e a gente retorna 10h30 para o segundo bloco, tá, pessoal?
O Ivan vai, depois do almoço, né, ele retorna com o terceiro bloco Uhum. e ele complementa as informações, né, que ele tem aí para dar segmento para vocês, tá? Então, a gente faz esse intervalinho até 10h30. Por favor, pessoal, não esqueçam de assinalar ali a lista de presença do módulo 1, para a gente poder computar ali, né, a taxa de frequência de vocês, tá? Então, o link está ali no chat, ele fica aberto até 10h30, quando a gente iniciar o bloco 2. Depois eu vou fechar o formulário e aí eu vou abrir para o próximo bloco, tá? Então, não esqueçam, pessoal, por favor, tá? Preencham ali, façam a sinalização. Então, a gente para esses 20 minutinhos, tá? Para tomar um ar, né? Para olhar o sol. Quem tá aqui em Curitiba tá vendo um sol bonito lá fora, né? Então, para vocês tomarem um ar, dar uma descansadinha, tá? E aí, 10h30 a gente já retorna, daí eu assumo o bloco número 2 para a gente falar um pouquinho ali de segurança, tá? E é isso, podem ficar aqui nessa mesma sala, se quiserem sair e retornar depois, pode, o link é o mesmo, tá? Não vai mudar. Eu e o Ivan, a gente continua conectado aqui, tá? Mas a gente vai tomar um cafezinho. Então, 10h30, retornem aqui para a gente poder seguir o nosso segundo bloco, tá, pessoal? E se tiverem dúvidas, podem deixar ali no chat que retornando a gente já responde, tá? Então, fiquem à vontade até daqui 20 minutinhos.